Salve, pessoal! Hoje a gente vai ter a honra mesmo de conversar aqui com os principais pensadores da atualidade no Brasil, professor Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado mesmo por compartilhar aqui seu tempo, seu conhecimento com a gente. Um prazer, prazer. Obrigado. Professor, nós podemos dizer que todo o pensamento filosófico, toda a ética, né, todo o humanismo, ele se baseia num princípio básico, que é o reconhecimento do outro como um ser digno de ser ouvido, né, de dialogar com ele, nem que seja para discordar. Né? A gente pega aí os diálogos do Platão, né, usando esse termo. Nesse sentido, como que o pensamento filosófico, como que nós todos, humanistas, né, como que a gente deve fazer para se colocar, para fazer frente a essas forças que, ao longo da história, né, a gente pega o fascismo, o nazismo, esse governo que está no Brasil hoje, forças que tentam se impor, não só, né, pela negação do diálogo, mas da própria negação do outro, né, daquilo que é diferente. Como é que o senhor vê isso? Olha, você citou Platão, e isso é muito interessante, porque Platão não era um democrata. Platão entendia que o poder devia ser confiado a quem tivesse conhecimento, quem tivesse o que nós chamaríamos hoje de ciência sobre o poder. Então, o poder, tanto que é comum resumir a grande obra dele sobre política, a República, dizendo que ele defendia que os filósofos fossem reis, ou que os reis fossem filósofos. Ou seja, a ideia de Platão é que é necessário uma expertise, uma ciência, um conhecimento para você dirigir a coisa pública. Assim como para fazer qualquer coisa você tem que ter um conhecimento, por que não na política? Sim. Então, isso vai na linha contrária, tanto a democracia grega, da qual Aristóteles é mais simpatizante do que Platão, quanto ao que nós entendemos por democracia. Porque democracia é um regime em que todos têm o mesmo peso na votação, tenham conhecimento ou não tenham conhecimento. Para todos terem o mesmo peso, a democracia não pode ser uma questão de qualidade de saber, não pode ser uma questão de ciência, ela tem que ser uma questão de valores. Então, em que ponto que todos têm o mesmo peso? Quando nós decidimos, por exemplo, se queremos uma sociedade mais competitiva, que é o projeto liberal, o projeto de direita, ou uma sociedade mais cooperativa, que é o projeto socialista, é o projeto de esquerda. Vamos dizer, tem 1000 detalhes, 1000 nuances, mas vamos dizer, muito grosso modo, aí é que todo mundo é igual. Para escolher se quer mais competição ou mais cooperação. Ou qual proporção de competição, qual proporção de cooperação, como eu tendo a dizer, porque é muito difícil ter só uma das duas. Ter só competição, você cria uma guerra de todos contra todos. Ter só cooperação, você pode deixar o governo mal funcionando. Bom, então, é interessante que você citou Platão, porque Platão, não sendo exatamente um defensor do que nós chamamos de democracia, ele, ao mesmo tempo, é o grande filósofo, na medida em que ele segue Sócrates, seu mestre, do diálogo. E o diálogo é justamente o quê? É isso que você falou, o respeito ao outro, o respeito à interlocução, é a divergência. Então, você vai ter duas pessoas ou mais propondo ideias diferentes e procurando nisso chegar a algo que seja melhor. Então, vamos dizer, o diálogo de Platão tem muito mais detalhes do que isso. Há quem tenha atacado Sócrates dizendo que ele, que era o grande protagonista dos diálogos de Platão, que ele, na verdade, manipulava o diálogo para fazer os outros chegarem onde ele queria. Mas a ideia básica é essa. A ideia básica é, você tem um discurso, você não tem um discurso, você tem um diálogo. Então, o que nós vamos ter, que é muito curioso, tirando os diálogos de Platão, um dos quais a gente chama de socráticos, os diálogos mais da juventude, que ele está mais próximo de seu mestre, outros que a gente chama de platônicos, diálogos mais da maturidade, em que ele desenvolveu um pensamento próprio. Tirando os diálogos assinados por Platão, há os 2.400, 2.500 anos de história da filosofia que a gente tem, não tem diálogos. Os outros diálogos que por acaso aparecem, Galileu, Thomas Hobbes, Rousseau, são pífios, porque o diálogo de Platão tem uma coisa muito interessante, que é você assiste ao nascimento de um conhecimento. Então você tem posições diferentes, se contradizem e as pessoas vão mudando. Vai havendo uma mudança nisso. Os outros
diálogos que eu citei, do período que a gente chama de modernidade, 1500 para cá, esses diálogos são simples exposições de ideias, em que mais ou menos é como se um dissesse: o que você acha disso? E o outro responde, o outro fala: muito bem, e continuando, que ele parece tal coisa. Então, o diálogo como produtor de conhecimento é algo que só houve na alvorada da filosofia. Uhum. Tanto que a gente chama os filósofos antes de Sócrates de pré-socráticos. É como se a gente dissesse: filosofia nasce com Sócrates, antes, os anteriores são pré. Então, quando nós temos esse nascimento da filosofia, o ponto interessante é esse. Você tem a ideia de que, para falar numa expressão muito comum em português, mas muito pouco praticada, da discussão nasce a luz. E um dos problemas que a gente tem hoje é justamente a perda do papel da discussão. Quer dizer, nos últimos anos, no Brasil, nos Estados Unidos, nos países em que, de modo geral, ganhou a extrema-direita o poder, a discussão foi praticamente eliminada. Não há discussão. Há quem seja o dono da verdade e que desqualifica os outros, às vezes até pela força física. Então, nesse ponto, sim, a filosofia, a ética e a democracia se juntam, que é a ideia de que você tem uma discussão qualificada que vai produzir um resultado melhor. Só para terminar essa resposta, liberdade de expressão. Eu já vi várias pessoas dizendo: liberdade de expressão é o direito do outro dizer porcaria. Até já vi gente dizendo: a liberdade de expressão é o direito do outro dizer merda. Querendo dizer o quê? É o outro dizer o que ele quiser. A liberdade de expressão não estaria condicionada à qualidade do que a pessoa diz. Mas essa é uma visão muito depressiva, muito deprimente, muito covarde da liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, quando vai sendo desenvolvida, no século das luzes, no século XVIII, luzes são sinônimo de conhecimento, a ideia é o seguinte: nós vamos discutir e com isso nós vamos chegar a resultados melhores. Quando os filósofos liberais, eu estou pensando sobretudo no Stuart Mill, quando ele defende a mais ampla liberdade de expressão, ele diz: mesmo aquele que está errado tem liberdade de se expressar. Por quê? Porque ele vai forçar quem está certo a melhorar seu argumento. Então você veja a diferença entre o argumento dos clássicos defensores da liberdade de expressão e o argumento que a gente vê hoje nos jornais, na imprensa, até às vezes em um ou outro juiz, que diz: liberdade de expressão é o direito de dizer porcaria. Não é o direito de dizer porcaria. Liberdade de expressão, não estou dizendo que a gente tenha critérios para definir o que é porcaria e o que não é. Não tem, é muito difícil isso. Mas liberdade de expressão, antes de mais nada, é produtiva, é rica. Então, hoje, o que você tem? Você tem na imprensa, de modo geral, uma grande defesa da liberdade das pessoas dizerem mentiras, das pessoas dizerem coisas que são falsas. A liberdade de expressão acabou virando uma justificativa para fake news. Fake news está a um passo do crime. Porque quando a fake news produz um efeito negativo, quando a fake news mata gente, acontece de matar, ela é crime. Se você diz às pessoas que não cuidem da sua própria saúde, você está caminhando para o crime. Nossa lei é muito clara. Se você transmite conscientemente a uma outra pessoa uma doença, você está entrando num crime. Então, se você tiver uma propaganda contra cuidados básicos de saúde, é uma propaganda que está a um passo de um crime. Então, não é simplesmente liberdade de expressão. Liberdade de expressão é algo que os clássicos qualificam. Os clássicos liberais, que são quem defende a liberdade de expressão, dizem: ela produz resultados bons. É por isso que a gente tem que tê-la. Existe um certo otimismo na condição humana aí. E o que a gente vê hoje, quando as pessoas dizem liberdade de expressão e liberdade de dizer porcaria, é uma decepção. É como se a condição humana não pudesse melhorar. É como se nós estivéssemos condenados à porcaria. É mais ou menos isso. Sim. Ô, professor, você até citou essa questão das fake news, né? Isso não é um vírus, uma praga mesmo que a gente está vivendo hoje, né? O filósofo dinamarquês Kierkegaard, né? Ele falava que nós podemos ser enganados, né? Pegando essa coisa do engano aí, nós podemos ser enganados de duas formas, né? Uma acreditando naquilo que não é verdade, a outra nos recusando a acreditar naquilo que é verdade. Até usando um termo que o senhor falou agora, eu gostaria que, por favor, se eu pudesse lançar um pouco de luz aí sobre esse paradoxo que a gente está vivendo, que é o que a gente está vendo, pessoas usando o que a gente chama da razão, do pensamento racional, para não só, né, se afastar da verdade, como para justificar e se apegar em ilusões, fake news, mentiras, né? Um comportamento que eu acho que dá para resumir numa palavra,
que boa parte da sociedade parece que está se apegando a esse comportamento, que é do auto-engano. Como é que o senhor enxerga isso? Olha, verdade é um termo complicado, porque não é muito fácil saber o que é verdade e o que não é. Eu tenho a tese de que a verdade vale no que eu chamaria sentido fraco, ou seja, eu estou te enxergando, estou vendo que parece ser um instrumento de cordas atrás de você, talvez seja um violão, estou vendo algumas imagens aí, etc. Isso é muito difícil negar que seja verdade. Você está me vendo, está vendo atrás de mim uma parede de tijolos aparentes. Então, isso é verdade, sabe? Nós dois somos homens, tudo indica que isso é verdade. Agora, quando nós vamos mais fundo, quando nós tentamos sair simplesmente da descrição dos fatos mais ou menos evidentes e vamos para as interpretações, você pode ter visões diferentes e pode ser difícil dizer qual delas é mais correta, sabe? Quer dizer, eu poderia supor, pelo fato de que há um instrumento aí, que você é músico. Pode ser verdade, pode não ser. Pode ser uma decoração, pode ser simplesmente algo que está pintado na parede. Então, nós temos muitas interpretações aí que são possíveis. Então, nós temos que distinguir o plano que eu chamaria dos fatos e o plano das interpretações. É uma questão complicada, porque a própria construção dos fatos já supõe alguma interpretação. Você não é uma construção, vamos dizer, totalmente ingênua, que você olha e aí tem um fato. Às vezes, você imagina que é um fato algo que é fruto já de uma interpretação. Mas há uma frase de um juiz americano, cujo nome me foge agora, que é: as pessoas têm direito às suas próprias interpretações, mas não têm direito aos seus próprios fatos. Então, eu não posso negar, por exemplo, que Hillary Clinton teve mais votos populares na eleição de 2016 do que Trump, 3 milhões de votos a mais. E que Trump ganhou a eleição devido ao sistema arcaico dos Estados Unidos do colégio eleitoral. São dois fatos. Aliás, na verdade, são mais do que dois fatos. Vitória dela junto ao povo, vitória dele no colégio eleitoral, arcaísmo do sistema americano, que não é, então, muito democrático. Então, nós temos aí, agora, a partir disso você pode ter muitas interpretações. Você pode dizer, esse sistema americano é positivo, porque tais e tais coisas, sistema é negativo, porque falsifica a vontade do povo, etc. Então, o que acontece é que nós precisamos, então, ter uma discussão boa sobre as interpretações. É nesse espaço que a diversidade de opiniões é importante. Assim como, às vezes, no estabelecimento do fato. Quer dizer, um detetive. Por que filósofos gostam tanto de romance policial? É um ponto frequente na filosofia. Gostar de romance policial. Porque a gente faz uma espécie de investigação. Porque a gente está fazendo uma pesquisa. Então, por isso, Agatha Christie, Sherlock Holmes e muitos outros foram muito lidos por muita gente de filosofia. Quer dizer, Deleuze lia muito, Marilena Chauí, Bento Prado, eu mesmo, gostamos muito de romance policial. Então, existe aí uma espécie de pesquisa que é, vamos dizer, no plano do fato. Agora, no plano da interpretação, que você vai mais fundo, você também pode ter interpretações que são mais fortes e mais fracas. As interpretações são equivocadas. Só que aí é mais difícil, porque isso depende muito do ponto de partida que você tem. Por exemplo, se eu for um liberal, eu vou provavelmente valorizar o empenho de cada indivíduo e vou, então, ter uma tendência a distinguir indivíduos, considerar indivíduos. Uma frase de Margaret Thatcher marcante: não existe sociedade, existem as pessoas e suas famílias. Família sendo, então, uma extensão do indivíduo. Essa é uma interpretação que ela faz da vida social, por assim dizer, negando que ela exista. Então, você tem uma sociedade na qual é cada um por si. Essa é uma interpretação. Se você for por uma linha mais esquerda, provavelmente se diria: se cada um for por si, você corre o risco de destruição do laço social. Quer dizer, você não vai ter solidariedade. Então, como você vai ter apoio? Como você vai acudir pessoas que estão em condições de perigo? Por que você faria isso, a não ser por egoísmo? E há soluções intermediárias. Por exemplo, no Brasil, há várias iniciativas que são do quê? De tentar encontrar na favela os meninos e meninas talentosos. O que é isso? Não é uma iniciativa socialista, porque não está tentando melhorar a vida de todas as pessoas da favela. E não é uma iniciativa liberal.
Iniciativa de pegar talentos individuais, mas é uma iniciativa, ao mesmo tempo, que procura sair da simples reposição da elite. É um liberalismo que está aberto a talentos novos. É um liberalismo, então, que diz, bom, eu não quero simplesmente que as mesmas pessoas se reproduzam de pai para filho, porque a sociedade brasileira, e a grande maioria dos que se dizem liberais no Brasil é assim, é uma sociedade que morre de medo da concorrência. Sim. Os nossos falsos liberais têm um medo desgraçado da competição, porque eles sabem que eles perdem. E na hora que você bota cota para ingresso na Universidade Federal, o que você percebe? Você percebe que com a cota entra um menino pobre, um menino negro, um menino que teve uma nota menor que o branco que veio de uma escola privada cara. O rapaz pobre entrou com uma nota mais baixa, sim, mas em 2, 3 anos ele igualou o outro. Então o que isso prova? Esse garoto pobre tinha muita garra, muita força. Então, o que é a situação de combater cotas no Brasil? É uma situação de dizer queremos reservar vaga para os nossos filhos, porque temos medo que numa livre competição eles não entrem. Eu não sei se você sabe, Lucas. Não, desculpe. Não sei se você sabe, Lauro. Não sei porque eu estou com o Lucas na cabeça. Não sei se você sabe, Lauro, da primeira lei de cotas que houve no Brasil. É a Lei do Boi. Foi votada em 68. A Lei do Boi, ela determinava que metade das vagas dos cursos de agronomia e de veterinária iriam para filhos de fazendeiro. Gente. Então, a primeira lei de cotas no Brasil é para elite. Nossa. E essa lei foi revogada quando? Em 85. O país ela surge mais ou menos no tempo do Ato 5 e ela termina quando cai a ditadura. Agora, essa lei vigorou durante 17 anos, houve protestos enormes contra ela, a ditadura não permitia. Agora, quando houve uma lei para beneficiar os mais pobres, houve toda uma gritaria. Sim. E essa é uma gritaria de gente que não dizia, no passado houve uma lei de cotas para os ricos. Agora, você imagina o que é você ter que fazer uma lei de cotas para filho de fazendeiro entrar na agronomia. Filho de fazendeiro que deveria já conhecer o assunto, etc., e que precisa de um empurrão para ter vaga. É sinal de gente que tem medo de perder na concorrência. Então, por isso que eu sou muito crítico em relação aos nossos falsos liberais. Eles dizem isso. Bom, para não ficar muito longe da frase do Kierkegaard, eu não sei se eu diria que a razão permite a você dizer mentiras. Eu acho que quando você tem a razão, quando você tem o raciocínio, quando você tem o pensamento, ele é, por definição, crítico. Então, ele tem que questionar o outro e questionar a si próprio. Então, eu não diria que você diz inverdades quando você se sustenta na razão. Você pode dizê-las se sustentando num simulacro de razão ou usando uma retórica. A retórica pode ser muito boa para isso. Quer dizer, o que a retórica é? Quer dizer, é interessante a gente vir às origens. Você tem, em Aristóteles, uma oposição, para simplificar, entre retórica e lógica. Na lógica, você está tentando ver a solidez do raciocínio. Na retórica, você está procurando ver que discurso agrada ao seu destinatário. Então, é como se a lógica dissesse respeito à relação entre o discurso e a terceira pessoa, de quem se fala. De quem se fala, aquilo de que se fala. Então, a lógica está procurando ver se você diz a verdade ou não. Já a retórica está tentando ver se o que eu digo é atraente ou não para você, meu público, para você, segunda pessoa. Então, na retórica, eu vou procurar usar todos os fatores que possam seduzir meu público. Um exemplo histórico, o general Lott. O general Lott foi quem garantiu a posse de Juscelino Kubitschek em 1955, impedindo o golpe que estava sendo tramado pelo Carlos Lacerda e pelo Café Filho, que foi um dos piores vice-presidentes que o Brasil teve a exercer a presidência. Então, o Lott impediu esse golpe, foi ministro do Juscelino e concorreu à sucessão dele. E não era um bom orador. E aí ele veio fazendo um discurso em São Paulo, na campanha. Dizem que ele falou, olha, a primeira vez que eu estive nesse estado foi em 1932, por ocasião da Revolução Constitucionalista, na verdade, combatendo a Revolução Constitucionalista. Em São Paulo. Então, era frase totalmente inadequada. Numa época em que a Revolução Constitucionalista era recente. Sim. Isso foi quem? 60?
menos de 30 anos atrás, hoje já faz quase um século, ninguém está se interessando por esse assunto. Mas você vê, isso é um exemplo de discurso errado, de Sim. discurso inadequado. De uma pessoa sincera, verdadeira, mas que diz a coisa, fala de corda em casa de enforcado, como diz a expressão. Então, a retórica tem... Na verdade, então, o que eu queria dizer é, quando você ilude, você ilude usando da retórica. Esses grupos de WhatsApp que mentem desgraçadamente, o que eles fazem? Eles procuram utilizar a retórica, assim, sem nenhum compromisso com a verdade. Quando dizem, por exemplo, que vacina gera autismo, que medir a temperatura na testa vai afetar sua glândula pineal, vai roubar sua alma, sei lá o quê, quando dizem isso, eles estão pegando medos que pessoas de pouca cultura podem ter. Sim. Então, nesse caso, você tem esse uso da retórica para deslavadamente mentir. E, aliás, eu queria dizer, o termo fake news eu não gosto muito, porque fake news é quase uma forma elegante de falar mentira. No fundo, fake news o que é? É mentira, mas é uma mentira sistemática, com finalidade política. Essa é a diferença da fake news. Sim. Porque mentir simplesmente, tipo, dizer que você estava num lugar quando estava em outro, dizer para o filho que você vai comprar o presente na volta, porque você não quer comprar o presente, Sim. etc. e tal, isso não tem o mesmo volume da fake news, que realmente é uma mentira e visa produzir efeitos sistemáticos, políticos, e com resultado, né? Elegeu alguns presidentes da República. Já. Sim. Pessoal, até essa questão assim que a gente está vendo hoje, né, em todas as esferas, né, com a mentira, né, sendo utilizada, o senhor até, né, como ex-ministro da Educação, com todo esse pensamento em torno da educação, ainda no século XVI, né, Montaigne trazendo uma espécie de alerta que ele fazia para os educadores da época, ele falando que os educadores terem atenção, né, ao falar da educação das crianças, que não é uma alma que se forma, não é um corpo que se forma, né, é um homem, é um ser humano, né. Eu gosto muito dessa afirmação porque ele coloca esse ser humano, né, esse ser humano íntegro, assim, tanto no sentido de uma pessoa inteira quanto de uma pessoa ética. Então, esse ser humano como resultado de um processo educacional que ele transcende esses aspectos que a gente pode chamar de materialistas, utilitaristas da vida, né, do corpo, quanto aquilo que a gente pode chamar de sublime, espiritual, né, da alma. Agora, hoje no Brasil, enquanto isso, a gente está vendo talvez uma degradação nunca vista do Estado brasileiro, né, com essa invasão de preceitos, de mentiras, né, fundamentalistas, moralistas. E eu queria saber a opinião do senhor, especificamente como o senhor vê a educação nesse contexto e de que forma, o senhor está lançando agora um curso de filosofia política, de que forma a filosofia política, a ética, a leitura, a compreensão filosófica, elas podem nos ajudar na formação desse ser humano íntegro, né? Tanto individualmente como em nível social, né? Como é que o senhor vê isso? Bom, educação é um termo que aparece bastante no pensamento de Erasmo, no século XVI, no começo do século XVI, mas creio que a concepção moderna de educação data sobretudo de Rousseau, no século XVIII, com Emílio. E a grande novidade aí é perceber que a educação não é instrução, educação não é informar as pessoas, mas é formar. Ou dizendo de outra forma, que cada fase da vida tem uma psique diferente, tem uma organização diferente da psique. Então, a criança não é adulto em miniatura. A criança é um ser diferente do adulto. E o adolescente é diferente da criança, como é diferente do adulto. Então, o que o Rousseau vai fazer no Emílio é procurar ver o que você pode ensinar em cada fase, em cada etapa da vida. O que é possível ensinar, o que a pessoa está preparada para aprender. Por exemplo, a religião. A religião que Rousseau concebe sob a forma cristã, isso é, do Deus transcendente, do Deus que está fora deste mundo, Deus que criou o mundo, mas que é externo ao mundo, a criação, esse Deus, diz Rousseau, só pode ser ensinado quando a criança ou adolescente teve o aprendizado da sua finitude. Por quê? Porque Deus é infinito e nós somos finitos. Ora, quando eu aprendo, quando eu descubro que eu sou finito, eu sou incompleto, quando vem a mim o desejo sexual, quando eu começo a sentir que eu preciso de outra pessoa, eu não basto a mim mesmo.
Então, nessa ocasião em que eu começo a ter o desejo sexual, é que pode ser explicado Deus. Porque então eu percebo que eu sou incompleto, eu percebo que eu sou finito, então pode-se dizer a mim, existe um ser infinito, existe um Criador que é completo, etc. Então, não adianta você ensinar Deus aos 4, 5, 6 anos de idade. Ele vai ficar fora do universo dessa criança. Agora, se você ensinar Deus para valer, quando a pessoa descobriu a própria finitude, Deus vai entrar. E isso para vários outros momentos. A gente pode gostar ou não gostar desse exemplo, não tem a menor importância. O fato é que você tem etapas diferentes na vida em que a criança está aprendendo coisas diferentes, em que as coisas fazem sentido ou não. Há aí uma ideia, que eu acho que é uma ideia distintiva dos grandes educadores, que é a ideia de que a educação é útil. Eu não digo utilitária, mas é útil. A educação forma, ou seja, eu ensino a uma pessoa aquilo que ela vai usar. Então, o que você vai usar na sua vida? Eu acho que esse é um dos grandes problemas da educação hoje. Muita coisa é ensinada às pessoas sem que elas percebam qual vai ser a utilidade disso. Veja, não estou falando do lado utilitário, não estou falando uma coisa tosca, imediatista. Estou falando da utilidade. Vou pegar um exemplo que é uma das matérias que me parece mais difíceis. A química. A química é uma matéria mais difícil do que física e biologia, me parece, porque ela não é analógica, isto é, a biologia você e a física, pelo bom senso, às vezes você encontra a resposta, porque os corpos de que se ocupa a física, os corpos vivos de que se ocupa a biologia, são semelhantes ao que a gente vê, às vezes até mesmo o nosso, no caso da biologia, o nosso corpo. Então você consegue adivinhar melhor. Numa prova de vestibular, você consegue chutar melhor em física e biologia do que em química. Agora, a química, ela é fundamental, por exemplo, se você quer entender como se cozinha. É uma coisa curiosa. Vários dos químicos que eu conheço são extraordinários na cozinha. Por quê? Porque eles sabem perfeitamente o que estão fazendo. Os caras sabem inventar. Eles sabem, então, dizer como que eu misturo isso, aquilo, que efeito vai ter. Ele não precisa fazer uma experiência e dar errado. Ele sabe que o óleo quente vai produzir determinado efeito, que as reações do sal com isso, etc. Então, às vezes eu recomendo, por que não ensinar química junto com culinária, sabe? Por que não fazer isso no ensino médio, que teria também a vantagem de ensinar a cozinha tanto para meninas quanto meninos, romper também com o estereótipo de gênero, que às vezes destina a cozinha apenas às moças, né? Não aos rapazes. Mas eu estou dando esse exemplo porque vai bem no espírito do Rousseau, vai bem no espírito da boa educação. É como você faz para as pessoas conhecerem, para as pessoas aprenderem e terem uma formação. E essa formação, então, ela é o quê? Ela é você ir além de ter apenas um conjunto de dados. Quando a gente fala em internet, fala muito em informação. Agora, a informação sem ser processada, sem ser trabalhada, ela é de pouca valia. Você tem que processar tudo isso, tem que saber como você vê isso. Por isso que aplicativos são importantes. Por isso que bases de dados sozinhas não querem dizer muita coisa. Mas, por exemplo, eu tive a sorte de trabalhar com grandes estatísticos. Quando eu fui diretor da CAPES, eu tive um extraordinário estatístico, trabalhando comigo, Ricardo Lourenço. E o Ricardo, ele pegava as estatísticas das avaliações de pós-graduação e fazia milagres. A gente descobriu coisas assim, regularidades que não eram óbvias. Por exemplo, a gente descobriu que os melhores cursos de doutorado no Brasil são cursos que formam uma proporção de doutores em relação à proporção de mestres que formam grande. Então, isso é muito técnico para a gente entrar nesse assunto, mas estou querendo dizer, o que eu tinha com isso? Ele pegava os dados, tinha aquelas tabelas, e disso ele tirava conclusões que não eram óbvias, não eram triviais. Então, acho que o conhecimento, a educação, ela tem que formar pessoas que tenham essa capacidade da descoberta. E como nós estamos num período em que o conhecimento está sendo gerado o tempo todo, em uma velocidade muito grande, e ao mesmo tempo temos uma noção muito clara de quanto nos falta conhecer, a aposta na educação e, portanto, a aposta na pesquisa, na ciência, na tecnologia, é fundamental. Ela é fundamental. Sem isso, nós estamos fadados a ficar atrasados. O que torna ainda mais curioso você ter, nessa altura, campanhas contra, né?
campanhas contra a educação, campanhas contra a ciência, campanhas em favor da mentira, em favor da superstição, governos que querem tirar verbas da educação, e mesmo em São Paulo, nesse momento, o governador está com um projeto de lei na Assembleia, projeto de lei 529, para tirar verbas das universidades da FAPESP. É espantoso, porque estão querendo matar a galinha dos ovos de ouro. E isso é muito errado, porque nós só vamos conseguir desenvolver mais com educação. 40 anos atrás, o Brasil atraía empresas do resto do mundo porque ele pagava salário muito barato e porque reprimia os trabalhadores. Então, as grandes empresas internacionais montaram fábricas aqui, elas podem posar de bonitinhas hoje, podem se fazer de lindinhas, mas elas queriam ter salário baixo, pouco direito trabalhista e polícia para reprimir greve, etc. Então, hoje, isso não é mais um fator de economia na produção. Hoje é muito mais importante você ter um trabalhador qualificado. Então, em vez daquele trabalhador que precisava apenas, na linha de montagem, apertar centenas de vezes por dia um parafuso, fazer o mesmo gesto, que acabava, inclusive, gerando deformidades, doenças de trabalho, etc. e tal, esse trabalhador hoje não é útil. Hoje isso tudo uma máquina faz. Você precisa, no lugar disso, de uma pessoa que tenha conhecimento, tenha estudo, tenha mais capacidade. O que é hoje o segredo do sucesso. Então, por isso que a gente precisa da educação. Sim. Pessoal, e uma das coisas que a gente está vendo nessa atualidade que a gente está vivendo, já falou dessas mentiras todas, uma das coisas que as pessoas têm usado, vamos dizer, uma das ferramentas que a gente tem usado, vamos dizer, no campo mais humanista, muitas horas, a coisa até paradoxal, contra as mentiras, um artigo que você escreveu, você até falou disso, né? O quanto lhe incomoda essa coisa das lacrações, né? Você vê que faz aquela lacração, né? Só até escreveu aqui, ó, faz frases de efeito que para os simpatizantes e apenas eles representa a humilhação simbólica do adversário, né? Agradando só aquela bolha da pessoa. Você coloca isso que seria a própria negação da política, né? Então... Eu disse outra coisa também sobre a lacração. Eu disse que a lacração é uma vitória imaginária de quem perdeu no atacado. A pessoa perdeu no atacado, foi derrotado no atacado e faz uma frasezinha no varejo. Sim. Mas perdeu no atacado. Então não é à toa que a esquerda, nesse momento de derrota para a direita, para a extrema-direita, está gostando de lacração. Porque ela perdeu a batalha. Então ela fica lacrando, ela gosta de frase de efeito, fala lacrou. Ou então o melhor comentário do dia, que eu acho horrorosa essa expressão também. Quer dizer, é como se os outros comentários não fossem bons. Então, mas a ideia de lacração tem esse ponto. A ideia de que você fechou a discussão, que a pessoa encerrou a discussão, de que não tem mais o que discutir. Havia um ditado antigo que era Roma locuta, causa finita. Ou seja, Roma, isto é, o Papa falou, a discussão está encerrada. Então, a lacração é um pouco isso. Quer dizer, falou e disse, acabou a discussão, não há mais o que dizer, porque é uma frase que humilha o outro lado. Só que o outro lado, enquanto isso, está ganhando a parada. Entendeu? Essa humilhação é totalmente imaginária, ela não ocorreu. Sim. Então, eu creio que nisso, nos apóstolos da lacração, falta um pouco de percepção da realidade e falta um pouco de humildade. Quer dizer, primeiro, percepção da realidade. Você ganhou a parada? No quê? Se tivesse ganho, você não estava lacrando. Você estava querendo mais a discussão, estava querendo aprimorar. Segundo lugar, a questão mesmo de humildade para pesquisar. Há uma frase do Yuval Harari, no livro dele Sapiens, em que ele diz: nunca no mundo se conheceu tanta coisa quanto hoje, e se conhece tanta coisa justamente porque nunca no mundo houve tanta consciência da ignorância que nós temos. Ou seja, nós conhecemos mais do que em qualquer época do passado, porque nós sabemos que conhecemos menos do que o passado acreditava. Até um tempo atrás, você tinha pessoas que pretendiam conhecer tudo. Sim. O conhecimento estava lacrado, é essa a ideia. Hoje ainda, você vê as pessoas mais ignorantes são aquelas que acham que conhecem tudo. Há uma história que me foi contada no Facebook de alguém que estava no carro lendo um livro, o motorista começa a conversar com ele, fala: vejo que o senhor gosta de livro, né? Gosto. Então, tem um livro que eu vou lhe contar, vou lhe recomendar, o senhor vai gostar. Esse livro tem tudo.
Sim, que livro é? A Bíblia. Ou seja, é uma lacração. É uma pessoa... Claro que a Bíblia não tem nada de física, de química, de matemática, de português, de literatura. Não tem. A Bíblia é um livro religioso, que tem seu mérito. Mas não é um livro que tem tudo. Então, não é um livro que lacra. Então, o que havia nesse motorista? Esse motorista, ele simplesmente acreditava já conhecer tudo que era de importante, não precisava de nada mais. E, nesse caso, ele perde a chance de ter o que há de melhor no mundo atual, que é o conhecimento. Então, se no nosso tempo a gente conhece mais porque e sabe que ignora, no fundo nós estamos retomando a grande frase de Sócrates. Quando diziam para Sócrates que ele era sábio, isso aqui, ele falou, não, eu só sei que nada sei. A grande frase socrática. E o que quer dizer só sei que nada sei? Que a dimensão da minha ignorância é enorme. E, portanto, eu tenho que investigar, tenho que pesquisar, tenho que questionar. Eu creio que essa é a grande lição que nós deveríamos dar. Então, seja a extrema-direita querendo lacrar com com livros religiosos, com fake news, grupos de WhatsApp que difundem mentiras, seja a esquerda derrotada, querendo lacrar com frases feitas, de grande efeito, que não trazem nenhum resultado prático, estão erradas. Porque, na verdade, o que nós temos que fazer, nós temos que parar de conhecer muita coisa. A própria questão que está um pouco no substrato da nossa discussão, que é como aconteceu que o mundo tenha conhecido um retrocesso tão grande em termos de conhecimento, de preconceitos, etc. Essa é uma pergunta. Como aconteceu? Por que aconteceu isso? Tudo estava caminhando no sentido de uma sociedade cada vez mais democrática no mundo. Por que houve esse retorno? Porque depois dos Estados Unidos elegerem seu primeiro presidente negro, que fez uma série, representou e realizou uma série de avanços, elegem um presidente que era o retrocesso mais absoluto. Sim. Então, o que está por trás disso? São questões. Por que na Europa ocidental, tão desenvolvida, os partidos de extrema-direita estão crescendo, a ponto de já terem 2 vezes disputado o segundo turno da eleição presidencial na França. Então, com o papai Le Pen e com a filha Le Pen depois, 2002 e 2017. Quer dizer, foi 20 anos atrás e foi ontem. Então, e tem gente que acha que em 2022, na próxima eleição presidencial, a extrema-direita pode até levar na França. Então, isso por quê? A gente tem que entender por quê. Tem que defender a cultura, o conhecimento, a ciência, a liberdade contra isso. Pessoal, eu te agradeço mesmo pelo nosso papo, né? Isso que a gente está fazendo agora, até concluindo o que o senhor falou aqui, que é isso, que a sensação que eu tenho que é, ao te ouvir, né, essa conversa, é fazer justamente isso, né? É buscar um pouquinho mais de conhecimento para a gente, né, trilhar passar nessa travessia que a gente está aqui. Mais uma vez, muito obrigado mesmo, tá, pelo seu tempo. Eu sei o quanto deve estar corrido aí. Né, muito obrigado mesmo, em nome de todos. E só uma perguntinha, o seu curso de filosofia política, né, que você está lançando agora, ele vai estar disponível depois também para as pessoas, se quiserem, que aí eu posso colocar esse link para as pessoas? Pode colocar, ainda está disponível para matrícula. Tá pode ótimo. Colocar ali. E todo mundo Tá. que puder acessar lá. Lauro, grande prazer então, e tudo de bom para você, e tudo de bom também para quem nos viu, nos ouviu, nos escutar. Tá e ótimo. Força, porque esse momento difícil vai passar, mas para passar a gente precisa lutar por isso. Com certeza. Tá bom? É isso, professor. Um abraço então. Tudo de bom. Grande abraço. Também. Tchau então. Tchau, professor. Obrigado. Tchau.